Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje, dando continuidade à nossa série de devocionais sobre as festas de final de ano, sobre o que solicitar para o novo ano, como se planejar, como ter uma vida diferenciada do ano passado para esse ano, no caso desse ano de 2025, para o ano de 2026, e nós vamos dar continuidade no Adeus, ano velho, feliz ano novo. Hoje, dia 31 de dezembro de 2025. Hoje é o último dia para você rever os seus conceitos do que 2025 trouxe, do que 2025 levou e daquilo que você quer levar para 2026, daquilo que você quer que te acompanhe em 2026 e daquilo que você quer para o seu novo ano. Mas, para o ano ser novo, nós precisamos renovar a nossa mente. Nossa mente é o que comanda tudo. É o que faz a gente ter um novo ano diferente, é o que faz a gente ter novos objetivos, é o que faz a gente ter uma nova vida. Mudando a nossa mente, a gente consegue planejar um novo ano. E nós vamos planejar com o quê? Com sabedoria e diligência, ou seja, vamos planejar o nosso ano com sabedoria. E um ano com planejamento, mas sem Deus, não é um ano. Vamos lá. Deus aprova planejamento responsável. Nesses dias de ontem e anteontem, nós aprendemos que devemos consagrar os nossos planos ao Senhor, como descrito em Provérbios 16, versículo 3, examinar os caminhos antes de prosseguir, como descrito lá em Lamentações 3:40, e planejar, reconhecendo a vontade de Deus, sempre. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Seus planos, seu planejamento está dentro da vontade do Senhor, serão bem-sucedidos. Não estão, não vão dar certos. Porque Deus, ele olha lá na frente. Lembra que Deus, ele é atemporal? Ele está no passado, Deus está no presente e Deus está também no futuro. Ele sabe de tudo, de todas as coisas, do que vai, do que aconteceu e do que acontece nesse momento agora. Então, por Deus ser atemporal, ele sabe aquilo que vai nos desviar do seu propósito, do seu caminho. Ou seja, você acha que Deus te amando do jeito que ele te ama, porque você entregou a sua vida para ele, você acha que ele vai querer perder você para um desejo ou um capricho? Sinto muito lhe informar, mas Deus quer você ali, ó, juntinho dele. Deus quer te amar do jeitinho que só ele sabe te amar. O texto, ele não condena o planejamento, mas ensina que todo plano precisa estar submisso à vontade de Deus, pois só o propósito dele permanece. É como uma colheita. Plantamos e vamos colher no tempo devido. Assim funcionam os nossos planos. Nós traçamos objetivos, traçamos projetos, mas a concretização vem dele, vem do Mestre, Deus e Cristo Jesus. Os dois estão ali juntos. O agricultor não planta sem calcular a estação certa. Ele não vai plantar milho sabendo que vai chover. Não, ele vai plantar milho na data certa para que ele possa, na data certa, também efetuar a colheita. Ilustração. Planejar o ano com Cristo. Imagine alguém iniciando uma viagem longa, bem distante.
Ele tem um carro potente, combustível e boa intenção. Mas ele não consulta o GPS, não verifica o mapa e ignora as placas. O risco de se perder é grande. Agora pense numa outra pessoa. Antes de sair, ela define o destino, confere o caminho, ajusta a rota e segue as orientações fielmente. Mesmo que haja desvios, ele chega no lugar certo. Temos dois exemplos de pessoas que seguiram a rota e de pessoa que não seguiu a rota. A pessoa que não seguiu, você vai ver que ele está descrito aqui, desde domingo a gente está falando. Saul, o rei Saul, ele agiu sem consultar o GPS, Deus. 1 Samuel 13, versículos 8 ao 14. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas Samuel não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então Saul disse: Tragam-me holocaustos e sacrifícios de comunhão. E Saul ofereceu holocaustos. Assim que acabou de oferecê-los, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou Samuel: O que fez? Saul respondeu: Quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você ainda não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimais, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal. E ainda não busquei o favor do Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer holocausto, disse Samuel a Saul. Você agiu como um tolo, não obedeceu o mandamento ao Senhor, o seu Deus, que lhe deu. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Agora, porém, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou como líder do seu povo. Saul planejou com base no medo, na pressão e na urgência, mas sem consultar a Deus. O resultado foi perda de direção, autoridade e propósito. Ou seja, até quando vamos agir como Saul e querer tomar a força? Querer fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Dá o nosso jeitinho carioca, né? Não, meu irmão. Até quando? Deus, ele tem um propósito traçado para nossas vidas. Mas ele quer total confiança. Deus, ele não quer que você estabeleça planos mirabolantes, que você trace rotas estratégicas. Ele quer apenas que eu e você confiemos na sua palavra. Deus, ele não volta atrás. Deus, ele promete e ele cumpre. E é isso que a gente deve ficar enraizado na nossa mente. Saul se precipitou porque Samuel estava demorando, mas a confiança dele estava em quem? Samuel ou em Deus? Quantas vezes depositamos nossa fé em homens e não em Deus? Eita Deus! Bate com calma. Aqui o papo é reto entre eu e ele aqui, ó, todo dia. Quantas vezes damos créditos, damos autoridade e autonomia para pessoas ao invés de acreditar em Deus? Nesse novo ano, quem você vai depositar a sua confiança? Quem será o mestre da sua vida? Será Deus
ou será os homens? Pese na sua vida e identifique. Faça essa autoanálise, como o estudo de ontem disse que devemos fazer, sobre a autoanálise e buscar ver o que não foi bom nesse último ano para a gente retirar e levar para o ano que vem boas práticas e confiança. Agora vamos ver o exemplo de quem depositou a confiança, de quem recebeu as ordens e seguiu. Neemias, capítulo 1, versículo 4 ao 6. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível e fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem os seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração do teu servo. O teu servo está fazendo diante de ti, de dia e de noite. Neemias, capítulo 2, 4 ao 5. O rei me perguntou: o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do seu agrado, e se o seu servo puder contar com a benevolência, envia-me ajudar a cidade onde meus pais estão sepultados para que eu a reconstrua. Neemias orou antes de agir, planejou com sabedoria e só avançou após buscar a direção de Deus. O resultado foi a reconstrução, restauração e o testemunho. Quando buscamos a direção do Senhor, Ele dirige a nossa vida. Ele nos molda, Ele molda o nosso caminhar. É Ele quem direciona, quem traça a nossa rota. Mas para isso precisamos confiar nele. Não adianta vivermos agindo como Saul, que mesmo com a direção de Deus, com as ordenanças de Deus, mesmo ele tendo as ordens de Deus, Saul permaneceu e fez de acordo com aquilo que ele achava que era certo, que era bom. E quantas vezes a gente também não age dessa forma? Ah, mas Deus está demorando muito. Eu estou precisando de tal coisa. Poxa, Deus, eu sou tão boazinha, eu sou tão galera, mas, poxa, eu não consigo melhorar minha vida, eu não consigo ter um bom emprego, eu não consigo ter um bom relacionamento. As pessoas que estão à minha volta só me magoam, só me entristecem. Será que é porque você deu essa liberdade para elas? Ou será que também porque elas são abusadas mesmo? Tem pessoa que é abusada mesmo. Existem tipos de pessoas que são altamente abusadas. Mas essa daí pode deixar, ó, papaizinho lá no céu já está cuidando. Mantenha-se firme com o seu foco e o seu alvo, quem realmente pode te ajudar, que é Deus e Cristo Jesus. Orou, pediu, aguarda. Aguarda as ordens. Porque por mais que não esteja claro, Deus ele vai traçando rotas para a sua vida e vai te colocando no lugar certo com a pessoa certa. E é isso. Mas para isso você precisa confiar nele. Não é pegar e, tipo assim, viver emocionado, se envolvendo com qualquer tipo de pessoa. Isso aí eu estou falando por uma questão de relacionamento. Se envolvendo com qualquer tipo de pessoa, catando migalha, porque você não sabe qual é o sofrimento, a causa do problema da outra pessoa. Catando migalha, sendo que Deus tem um manjar lindo para te entregar, tem uma pessoa maravilhosa para te entregar, e você fica ali sofrendo. Eu amo o João Miguel, ele é o amor da minha vida, gente.
Parece até novela mexicana. Carlos Daniel. Carlos Daniel é o amor da minha vida, cara. Quem nunca foi apaixonado por Carlos Daniel na vida não viveu corretamente as novelas mexicanas. Mas o ponto central da mensagem é o quê? É a quem eu estou entregando a minha vida. Quem é o Deus que domina a minha vida? O Deus que domina a minha vida é o Deus invisível, o Deus de Israel, é o Deus todo-poderoso? Ou sou eu mesmo que dito as regras da minha vida? Meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras. Falar uma coisa para você aqui, bem pertinho. Se você escolheu estar com Cristo Jesus, com Deus, seu corpo já não é mais seu. Suas regras já não é mais suas. As regras se encontram dentro das Sagradas Escrituras. E é isso. E tá tudo bem, meu irmão. Tá tudo bem e perfeito, mas é aquilo. Enquanto você não se moldar ao Evangelho, tu vai sofrer. É obediência. Ou você obedece ou você obedece. Nesse novo ano, examine o que tem te tirado do propósito de Deus. Busque voltar para o propósito de Deus e se amolde ao padrão dele. O padrão dele está revelado aonde? Nas Sagradas Escrituras. Só nelas é que você vai encontrar caminho, direção, direcionamento, planejamento, consagração, vai encontrar tudo. Porque a Bíblia é o manual do crente. Crente que não lê a Bíblia, não fala mais nada. Versículos chaves. Provérbios 21, versículo 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Ou seja, Salomão repetindo o que aconteceu com Saul lá em cima. Os planos são traçados, os que são bem elaborados e levam tempo para acontecer, porque tudo tem um tempo, são bem-sucedidos, leva à fartura. Mas o apressado leva à miséria. Ou seja, Saul não deu tempo de Samuel chegar e ali ele quebrou diversas regras que Deus já tinha mandado ele obedecer. Se você não obedece no pouco, como você quer obedecer no muito? Eita Deus. Se a gente não obedece no pouco, porque Deus vai nos colocar sobre o muito. Assim foi para Israel. Deus deu para eles ali, basicamente, os 620 preceitos. E esses 620 eram para ser seguidos fielmente. Só que o povo começou a negligenciar, começou a olhar para os outros deuses e ficar assim, opa, ali já não tem que deixar de fazer tal. Opa, mas ali não tem que deixar de fazer tal coisa. Então Israel começou a se prostituir para outras coisas, como é que eu posso dizer? Outros deuses. E Deus, ele tem o plano dele traçado. Ele escolheu, ele selecionou o povo para ser dele. O povo estava clamando lá no Egito, querendo liberdade, querendo liberdade, querendo liberdade. Praticamente, me tira daqui! Praticamente isso. E quando Deus vai lá e tira, que fala assim, ó, agora vocês são meu povo, vocês me pediram para te tirar. Me pediram. Agora sustenta a minha lei. Que vocês vão ser chamados meu povo. Ou seja, é obediência. Lá no Éden,
Se Adão tivesse obedecido Deus, a gente não teria que levantar 4h40 da manhã para poder trabalhar. Porque a gente ia estar lá catando manguinha do pé, a gente ia estar lá catando acerola do pé. Não teríamos que ter tal trabalho. Mas, louvado seja Deus por isso. Até o que vem errado é bom. Em alguns casos. Porque às vezes, para recalcular a rota, precisa dar errado para que dê certo. Mas isso aí está dentro dos planos de Deus. Deus, ele tem plano A, plano B, plano C, plano D, plano E, plano F, plano... Deus tem todo um pergaminho de planos aí para poder nos ajudar. Que é aquilo, Deus quer que a gente esteja com ele. Você imagina ele dar o seu filho para que hoje eu e você pudéssemos ter a vida eterna. E olha que eu tenho uma listazinha aqui, ó, de pecado que não é pouco, não. Às vezes eu falo com Deus, eu falo, Senhor, por que o Senhor quer me salvar? Eu sou tão pecadora, cara. Eu mesma já teria feito muita coisa ruim comigo, porque eu desobedeço o Senhor. Mas o ponto focal é, Deus te ama tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, que ele tem plano A, plano B, plano C, plano D, para te ajudar a você estar no caminho certo. E por que, meu irmão, você insiste em permanecer no caminho errado, em desobediência? Ainda não aprendeu com os teus erros? O que está acontecendo? Senta com a tua liderança, senta com as escrituras abertas e aprende do Senhor. Peça a Ele ajuda para te orientar a sair desse mal que está aí te prendendo. E que tanto te sufoca. E que você sabe que você não aguenta mais cometer o mesmo pecado sempre. Que a sua vida é do Senhor. Que você tem chamado na sua vida. E que esse chamado na sua vida, o Senhor quer se mostrar através da sua vida. E você ainda insiste em viver no pecado. Porque aí é gostoso. Tá, meu irmão, é gostoso, mas te leva, né? Vamos buscar conhecer a vontade de Deus. E conhecendo a vontade de Deus, a gente consegue avançar, progredir. Mas planeja aqui, ó, o que você vai fazer. Para o próximo ano, pai, eu não quero cometer mais esse pecado, eu não quero mais viver desse jeito. Eu quero uma nova vida com o Senhor. Me ajuda. Pede socorro, mas ele não vai sair lá do trono dele para vir aqui te segurar para você não cometer o pecado. Ele vai te dar condições de você se controlar para você não pecar. É diferente. Mas quem levanta e gira a maçaneta do pecado, meu irmão, é eu e é você. Deus, ele não vem aqui e coloca o pecado na tua frente. Muitas das vezes é você que vai buscar no celular, é você que vai buscar do lado de fora. Né? Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Ou seja, o planejamento, ele é necessário para nossas vidas. A concretização depende do Senhor, mas se orarmos a Ele e entregarmos e buscarmos entendimento para ver se realmente está na vontade dele ou não, as coisas mudam de figura. Provérbios 24, 27. Prepare o seu trabalho no campo e depois construa a sua casa. O planejamento, ele é uma forma de você ter uma direção e ter ali, ó, uma base para você fazer a sua construção do seu novo ano. Entende? Primeiro você observa, vê o que você tem que tirar, faz a limpeza do terreno,
começa a ir retirando pouco a pouco as ervas daninhas daquilo que não são bom para a sua vida, junto a Jesus, e aí sim você começa a construir a sua casa junto a Cristo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Há um tempo certo para tudo. Há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Ou seja, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de tudo. Se você planta, você colhe. E você colhe aquilo exatamente que você planta. É isso. Jesus, ele usa o planejamento como exemplo de sabedoria. Provérbios ensina ordem e prioridade. Planejar não é falta de fé, é prudência. É saber que o Deus que fez todo esse mundo, ele pode sim te ajudar no seu planejamento anual, seja de uma leitura da Bíblia, seja de começar uma faculdade, seja de fazer qualquer coisa. Entrega ao Senhor que ele vai ajudando você no seu planejamento, naquilo que ele vai dando condições de você conseguir concluir os seus planos. Defina metas espirituais, familiares e profissionais. Planeje com ordem e realismo. Claro, gente, com realidade. Eu não vou planejar eu hoje, morando aqui, vou planejar que daqui a um ano eu vou estar em Nova York com uma vida estabilizada, com dinheiro, com bens, com tudo. Eu não posso planejar, traçar, sendo que eu não tenho uma estrutura para isso. Eu devo planejar de acordo com aquilo que eu consigo, não de acordo com aquilo que eu não consigo. Deus é fiel e pode fazer? Pode. Acredito? Acredito. Creio? Creio. Mas o que eu estou fazendo para alcançar esse objetivo? Não é só falar, Senhor, eu quero ir para Nova York, pô, você sabe que eu quero ir para lá. Mas o que eu estou fazendo para chegar até lá? Estou só orando, pedindo a Deus, achando que o dinheiro vai cair do céu igual chuva? Volto mais uma vez, Deus é Deus de milagres, mas Ele quer ver a nossa ação também. Saber até que ponto a gente consegue fazer, trabalhar, buscar para a gente concluir o nosso desejo. A fé não exclui o planejamento, ela orienta. Cristo é o nosso GPS espiritual. Planejar sem ele é correr os riscos desnecessários. Planejar com ele é caminhar com segurança, mesmo em estradas difíceis. Planejar um novo ano em Cristo não é apenas fazer metas, agendas ou resoluções. É consagrar ao Senhor tudo que vai se fazer, examinar se os caminhos agradam a Deus, submeter-se à vontade de Deus, obedecendo às Escrituras, orar antes de agir, avançar com fé e obediência. O ano só será novo quando os planos forem colocados nas mãos de Deus. Não basta começar bem, é preciso caminhar com Deus até o fim, sendo direcionado por Ele até o fim. E não somente vivendo minha vida de forma aleatória, de forma eu vou agir assim, eu vou viver, Deus me ajuda, Deus abençoa. Sim, Deus ajuda, Deus abençoa. Mas precisamos ter planejamento. Um novo ano, ele só vai ser novo quando as minhas atitudes forem novas. Enquanto eu viver as mesmas atitudes, os mesmos objetivos, as mesmas coisas do ano passado, será que eu terei um novo ano? Ou será que vai ser uma cadeia de repetições? Escolha todos os dias agradar a Cristo Jesus e colocar o seu planejamento nos pés dele. Que esse 2026 ele venha para você repleto de Cristo Jesus, cheio de bênçãos, de amor, de misericórdia, de sabedoria. Entrega mesmo o seu caminho, confia. Jesus já tomou conta do seu 2026. Amém? Vamos orar?
Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Pai. Hoje, dia 31 de dezembro de 2025, Senhor, unimos a nossa fé em prol de solicitar, Pai, pedir ao Senhor que esse novo ano de 2026, o Senhor faça parte dele. Que 2026 seja repleto de Jesus. Vem, Jesus Cristo, para o meu 2026. Eu te peço, me acompanhe, ande comigo cada passo, cada movimento que eu der, não seja de acordo com a minha vontade, mas de acordo com a sua vontade. Pai, perdoa nossos pecados. Não queremos, Pai, levar o que de 2025 nos afastou do Senhor. Não queremos levar para 2026. Pai, esteja cada vez mais presente nesse 2026 na minha vida. Que o seu nome seja visto, exaltado, glorificado, sempre e em todo momento, Pai. Perdoe nossos pecados, perdoe as nossas falhas e dirija a nossa vida, Senhor. Muito obrigada por 2025. Obrigada pelo que aprendemos em 2025. Obrigada pelas lutas, pelas batalhas, pelas vitórias, principalmente, Senhor. Cada bênção que podemos contar e podemos te agradecer, Pai, por cada uma delas. Muito obrigada, Senhor. Que esse 2026 o Senhor continue alicerçando nossa vida e nos ajudando sempre e em todo momento. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se na vida as ondas agitadas são, se com desalento julga tudo vão, contas muitas bênçãos dias de uma vez, já de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dias de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Deus já fez muito em 2025. Senhor, muito obrigada. Toma o meu 2026 nas tuas mãos. Amém.